Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 122 dos fanáticos do Algarve. Hoje vamos conversar em exclusivo com o Mr. Ivo Soares para fazer o rescaldo da época e uma antevisão da próxima temporada. Hoje, como disse, temos connosco o Mr. Ivo Soares, o campeão absoluto do Algarve, que fez a dobradinha com o campeonato e taça, para fazer o rescaldo de uma época de sucesso, obviamente. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu pelo convite que me foi endereçado e é com todo o gosto que estou aqui para mais este programa. Ótimo. Mister, esta época era ganhar ou ganhar, porque o projeto do Lutano passa pelos nacionais, ou não era assim? É verdade. Conforme eu já lhe tinha dito no programa anterior, onde tive a oportunidade de estar aqui consigo, quando me foi feito o convite, foi-nos dito logo que o objetivo era não haver erros e subirmos apenas num ano. Portanto, interessava-nos formar um grupo vencedor, um grupo ganhador, onde soubéssemos o que é que estaríamos a fazer, sabendo também o que é que teríamos pela frente, a competição que teríamos pela frente, as dificuldades inerentes a esta competição, mas não havia margem para errar. Tentámos garantir um grupo de trabalho que nos desse essas valências, essas possibilidades. Tentámos arranjar forma de trabalhar onde não haveria desculpas para o não sucesso, onde apenas procuraríamos em todas as jornadas vitórias. Foi o que fizemos em todas as jornadas, nem sempre aconteceu, mas foi o que fizemos. E é com muita felicidade que eu chego ao final da época com os objetivos cumpridos, que era aquilo que nós tanto pretendíamos e conseguimos, na minha opinião, de forma brilhante. E, Mister, montar uma equipa praticamente nova para disputar um distritalão complicado e competitivo, sem a tal margem de erro e com um início que gerou algumas dúvidas, aliás, de adaptação, obviamente, chegou a pensar onde é que me vi meter? Sim, montar uma equipa, vou responder à primeira parte da pergunta, montar uma equipa, como lhe disse, praticamente nova, jogadores que não se conheciam, de contextos completamente diferentes, de meios completamente diferentes, de treinadores completamente diferentes, de mentalidades completamente diferentes, porque é completamente diferente, passa a redundância, jogar para não perder, jogar para ver o que é que acontece, ou jogar como nós jogamos. Nós jogamos todos os jogos para ganhar, sempre. Assumimos os riscos, assumimos a iniciativa de jogo sempre, mesmo quando não conseguimos fazê-lo, porque houve alguns campos onde não conseguimos fazer porque não havia espaço para o fazer, ou por outras condicionantes, mas é complicado. E em poucos meses pôr 22 jogadores a pensar da forma como eu queria, isto deu-me um gozo do caraças, como deve imaginar, deu-me um gozo terrível conseguir fazer com que houvesse 22 jogadores, conforme ele estava a dizer, a convergir para a minha ideia, a ideia da equipa técnica, que nós vendemos e eles compraram-na bem e sabíamos dos riscos que seriam, também pelo facto de eu ter acabado ou vinha de uma subida à Liga 3 e o Loltano vinha de um campeonato de Portugal onde não tinha corrido bem e é uma equipa que é de um campeonato de Portugal, no mínimo do campeonato de Portugal. Como é lógico, todas as equipas do Distritalão viam em nós um alvo a bater. Nós preparámos bem para isso, sabíamos que nem sempre iria correr bem, sabíamos que tínhamos que acelerar a adaptação, tínhamos que apressar para que as coisas corressem conforme nós queríamos, tínhamos que fazer com que os jogadores comungassem todos da mesma ideia, partilhassem todos da mesma ideia. Não foi fácil, tínhamos muitos jogadores brasileiros, oriundos do Brasil, no nosso plantel, que era a primeira vez que tinham contacto com esta competição. Não é que esta competição seja mais ou menos forte, mais ou menos competitiva, mas tem as suas
vicissitudes, tem as suas particularidades e não é fácil. Não é fácil, conforme eu já tive a oportunidade de lhe dizer, jogarmos nesta competição de forma completamente leal contra adversários que nem sempre são leais a jogar. Joga-se com outras armas, armas que não têm nada a ver com futebol, infelizmente. Muita permissividade por parte de quem, de alguns elementos que comandam os jogos, que permitiam que existissem situações extra-futebol em que as equipas procuram usar estas estratégicas, estes estratagemas para fomentar algo antidesportivo, para conseguir resultados que não interessam a nada a ninguém. Essa é a resposta à primeira parte da pergunta. Se eu alguma vez pensei em onde é que me devia meter, não. A minha convicção é enorme em relação àquilo que faço, em relação aos projetos onde me insiro, é enorme em relação às minhas convicções e acreditava e sabia plenamente aquilo onde tinha vindo. Sabia também que houve ali no início da época uma fase em que tive 3 resultados menos conseguidos, um empate com os 11 Esperanças, depois uma derrota com o Quarteirense em casa e depois uma derrota que não sei de onde é que ela apareceu, em Vila Real. E sabia... Com o Lusitano, sim. E sabia que o jogo a seguir era um jogo decisivo para nós. As coisas que o futebol tem, acabámos por entrar a perder no jogo, foi contra o Guia, o jogo estava-nos a correr mal, um campo em péssimo estado, nós não conseguíamos jogar, a adaptação ainda não estava feita, falhámos inúmeras oportunidades. Eu tive a oportunidade de ver depois o vídeo e contabilizámos, penso eu, 11 ou 12 oportunidades de gol, algumas delas flagrantes, e fazemos um igual através de um gol do meu médio, o Rafa, que escorrega e faz gol. Eu penso que se ele não escorrega, duvido que a bola tivesse entrado, não por ele, com uma qualidade enorme, mas naquele dia tudo estava a correr mal. E depois acabámos por fazer o gol da vitória ao minuto 95, o último lance do jogo. Eu tinha dito aos meus jogadores, antes de começar o jogo e ao intervalo que nós estávamos a perder, disse-lhes a eles que sabia para onde é que estava a ir e sabia o que é que ia acontecer, desde que ninguém fizesse absolutamente nada. Bastava que eles continuassem convictos naquilo que estávamos a fazer. Fizemos na primeira parte, fazermos igual na segunda parte ou melhorarmos em termos de eficácia. E pronto, acredito que se eventualmente tivesse perdido esse jogo, eventualmente se calhar não tinha conseguido fazer a época que na minha opinião, brilhante que fizemos. Mas o futebol é mesmo isto. No último lance do jogo, o meu jogador, no extremo, o Fialho, conseguiu fazer um remate em que ele está de costas para a baliza, vira-se e mete a bola, encosta a bola num dos cantos, faz 2-1. E esse para mim foi a chave de toda a época, entre nós ganharmos tranquilidade para as jornadas que vinham a seguir e fazermos as coisas bem feitas como fizemos, ou então não ganharmos esse jogo e eventualmente haver alguma alteração na equipa técnica do Loutan, e digo isto com a maior das humildades, porque é futebol. Se a bola tem batido no poste e saído, se calhar não estava aqui agora a falar consigo. Portanto, prazer me dá. E, Mister, falou há bocado no Distritalão, no início da competição, do Distritalão, no início da época tinha com certeza uma noção do Distritalão. E no final desta época, com que noção ficou? Ou seja, o Distritalão superou expectativas ou não? Tal como eu já lhe tinha dito numa entrevista há uns meses atrás, algumas equipas melhoraram claramente os seus níveis de jogo, a sua qualidade, as suas observações, as suas intensidades, até os seus modelos de jogo. Há equipas mais atrevidas já, em que mesmo por vezes não tendo os mesmos argumentos que outras equipas que tinham mais argumentos, mas jogavam olhos nos olhos, e vi equipas a fazer isso de forma bonita e de forma positiva, de forma
como o futebol deve ser jogado. E para essas não vou individualizar, mas para essas os meus parabéns, e os seus treinadores saberão quem é que eu estarei a falar, com certeza. Outras continuam com as mesmas estratégias, estratégias que usavam há 30 anos atrás, do antijogo deplorável, de as bolas a desaparecerem, os árbitros é que são sempre os culpados, ou seja, culpabilizarem sempre os árbitros de todos os seus fracassos, todos os seus erros, até da forma como a equipa joga, de tudo e mais alguma coisa. Mas pronto, cada um segue o caminho que acha que deve seguir, e ainda bem que há estas opiniões tão diversas, porque assim acho que até é mais fácil acentuar as diferenças entre um conceito e outro conceito, entre um modelo de jogo, entre uns modelos de jogo e outros modelos de jogo, entre formas positivas e formas não positivas. Claro que nós, infelizmente, quem anda nisto como treinador, mesmo a este nível, estamos sempre sujeitos que quem nos avalia, que essencialmente são os dirigentes, infelizmente são pessoas, na minha opinião, são pessoas talvez com menos conhecimentos técnicos do que nós, e nós estamos a ser avaliados. O futebol não tem muito a ver com mérito, isto na minha opinião, pelo menos a função de treinador. A função de treinador, conforme ele estava a dizer, geralmente somos avaliados por pessoas que gostam de futebol, mas nem sempre têm o melhor dos conhecimentos para o futebol, e é por aí que nós somos avaliados. Muitas das vezes É o resultado, não é? O resultado. Muitas vezes não se avalia o processo, não se avalia um modelo, não se avalia um modelo de jogo, um modelo de treino, não se avalia nada disso. O que se avalia só é ganhou ou perdeu, ou aquele rapaz é meu amigo, é simpático, por isso vamos dar uma oportunidade. Aliás, basta nós irmos às primeiras ligas, à Primeira Liga e à Segunda Liga, principalmente na Primeira Liga, e acontecem coisas inacreditáveis. Ano após ano, treinadores com insucessos atrás de insucessos são os primeiros a ser recrutados. É uma coisa inacreditável. E isto é um exemplo. Outro exemplo, treinadores que nunca fizeram nada, nunca, não têm o mínimo currículo de nada, e aparecem as equipas profissionais assim, porque o Pai Natal existe. É só porque o Pai Natal existe. Porque alguns que andam em equipas profissionais, eu vou ver o currículo deles e dá-me vontade de rir. A sério, isto é, com todo o respeito, dá-me vontade de rir. Isto é mesmo só porque o Pai Natal, de vez em quando, ainda manda umas lembranças para algumas pessoas, que depois dão umas entrevistas e tal, e pronto, e têm boa imprensa, como se fala aqui em Portugal, têm boa imprensa, têm pessoas que olham por eles e que até são simpáticos com eles e falam deles de vez em quando, e pronto, e essas pessoas vão tendo mercado. Agora, se formos olhar para o currículo, um atrás do outro, mas geralmente são sempre sucessos. É sempre, mas têm sempre trabalho. E isto, a vida do treinador é assim. Agora, eu sou apaixonado por isto que faço, e enquanto puder fazê-lo, faço com toda a alma e com toda a minha energia. E, mister, continuando no Distritalão, na primeira fase terminou com 17 pontos de vantagem sobre o Silves e o Quarteirense. Era Loutano uma equipa diferente das restantes? A superioridade era assim tão evidente? É um pouco difícil fazer essa pergunta a mim, mas eu acredito que sim. Eu, como pode imaginar, eu vi os jogos dos meus adversários todos. E nós tínhamos uma característica, na minha opinião, diferente dos outros. Nós fazíamos acontecer. Nós fazíamos para que acontecesse. Nós não ficávamos à espera que, por simplesmente, nos caísse, conforme eu estava a dizer há bocadinho, alguns treinadores que lhes cai do céu, caem-lhes do céu propostas de trabalho em equipas que eles não merecem treinar, nem nunca deveriam lá estar. Nós víamos jogos de muitas equipas, todas as semanas eu via 4, 5 jogos, e a maior parte das equipas ficam à espera, não fazem acontecer. A grande diferença para mim é a intensidade com que nós fazíamos e aquilo que nós provocávamos no adversário, o desgaste que criávamos até realmente acontecer. E por isso é que nós tivemos para o campeonato, penso que foram 22 jogos consecutivos a ganhar, não é não perder, é a ganhar. Mais os jogos da taça pelo meio, portanto penso que foi uma marca bastante engraçada. Eu penso que até, pelo menos foi o que me disseram, que tínhamos batido o recorde desta época em Portugal. Eu penso que foi isso que aconteceu, mas isso também não é isso que nos move. De qualquer forma, eu penso que sim, éramos uma equipa diferente. Em termos de qualidade, já não diria tanto.
Na minha opinião, os meus jogadores eram fantásticos e jogadores incríveis, mas havia outras equipas, principalmente o Quarteirense, com jogadores com uma qualidade também incrível. O Quarteirense tinha vários jogadores com qualidade suficiente para jogar na equipa do Loltan. Eram as duas equipas que eu acho que tinham mais qualidade e que melhor se apresentaram ao longo de toda a época. E, Mister, vamos então para a segunda fase, e na segunda fase manteve a diferença de 17 pontos sobre o segundo classificado, desta vez só o Quarteirense, que fez, curiosamente, os mesmos pontos do Loltano. E, curiosamente, venceu os 2 jogos fora e perdeu os 2 jogos em casa com o Quarteirense. Como é que viu esta segunda fase? É verdade. Nesta segunda fase, nós queríamos manter a distância, era o nosso objetivo. Era manter a distância ou aumentar a distância. Começámos bem. Peço desculpa. Começámos bem a segunda fase. Fizemos talvez o melhor jogo da época. A segunda fase da época toda, talvez o jogo que fizemos com os 11 Esperanças fora. Fizemos um jogo fantástico, incrível, com mesmo muita qualidade. Uma intensidade incrível, uma dinâmica fora do normal, uma posse de bola muito, muito bem jogada, jogarmos a simplificarmos, dominar em todos os momentos do jogo e em todas as zonas do campo. Fizemos, na minha opinião, uma excelente primeira jornada. Depois da segunda jornada, jogámos com o Colaterense em casa, uma equipa que jogou um bloco bem mais baixo, que tentou tirar uns espaços, conseguiu, penso que foi o único remate que fizeram à nossa baliza na primeira parte, conseguiram fazer um golo. Depois tivemos que saber viver com isso, contrariar e arranjar espaços onde eles não existiam. Falhámos muito na finalização, acabámos por fazer um ainda na primeira parte e na segunda parte acabámos por dar a volta aos resultados, num jogo não tão bem jogado como o jogo anterior. Terceira jornada fomos a Silves, é sempre um jogo difícil. Tivemos a ganhar 1-0, sofremos um golo atrás do meio campo, um grande golo do Rafa, central do Silves, que apanhou-nos todos desprevenidos e fez um livre, rematou direito à nossa baliza e fez golo, um igual. Depois fizemos 2-1, 3-1 e depois, já depois da hora, o Silves ainda reduz para 3-2. Depois tínhamos o jogo decisivo com o Quarteirense em casa, um jogo que preparámos muito bem, na minha opinião, entramos bem, um jogo dividido por duas equipas muito boas, na minha opinião. Um jogo bastante dividido, conseguimos fazer 1-0 na primeira parte, no início da segunda parte fazemos 2-0, quando, precisamente, início da segunda parte, mais ou menos 5 minutos da segunda parte, depois o jogo, o Quarteirense tentou chegar mais perto da nossa baliza, quando eu vou alterar, em termos táticos, aquilo que seria, na minha opinião, dar mais consistência ao meio campo, não arriscar tanto e jogar um bocadinho com o resultado, porque se nós ganhássemos esse jogo, passávamos para 20 pontos e ficava arrumada a questão. O Quarteirense faz um gol, também um gol, na minha opinião, que não merecido, porque não estava a chegar a nossa baliza, um gol sem ângulo, um ressalto, e o jogador, o Rosário, um excelente jogador que o Quarteirense tem, faz um bom gol, um gol de bom efeito, mas na minha opinião podíamos ter feito um bocadinho mais. E depois sofremos um 2-2, um lance de penalti, também num livre, não soubemos defender, onde estávamos preparados para isso, a linha tinha que estar ajustada ao local onde estava a ser efetuado o pontapé de livre lateral, não o fizemos, não fomos competentes a tirar a bola da nossa grande área, há um ressalto, o árbitro assinala penalti, penalti 2-2. Ao minuto 94, o resultado também nos interessava. Ao minuto 94 ou 95, no último minuto de tempo de compensação, isto quando estávamos a arriscar tudo, e aí se calhar perdemos um bocadinho o controle emocional, porque parece que havia pressa em sermos campeões e arriscámos mais do que devíamos, e talvez aí a culpa minha também. Perdemos uma bola numa zona nuclear, onde a equipa está partida, os meus jogadores estavam muito, ou seja, os setores estavam longe uns dos outros, em termos verticais, em termos horizontais, a equipa estava demasiado aberta, porque só estávamos a pensar em atacar para chegar ao terceiro gol. Perdemos a bola e o Ema, o extremo esquerdo do Quarteirense, que foi meu jogador o ano passado no Moncarapachense,
é um jogador tecnicamente muito evoluído e muito rápido e difícil de marcar. Fez o gol dele, fez o gol da vida dele, na minha opinião, de pé esquerdo ainda por cima, que ele, o ano passado, comigo, não fazia um gol a ninguém, de forma nenhuma, e este ano até de pé esquerdo fazia fora da área, inacreditável, mas é futebol. E pronto, e o jogo acabou e pronto. Se me perguntar o que é que fizemos mal, eu acho que nada. Só falhámos individualmente no primeiro gol que sofremos. No segundo gol, coletivamente, não fomos lestes a tirar a bola de uma zona que devíamos ser fortes. E depois, no terceiro gol, é uma perda de bola. Temos várias linhas de passe. Nós analisámos o lance. Tínhamos várias linhas de passe. O jogador que perdeu a bola tinha 3, 4 linhas de passe seguras. Preferiu um drible. Claro que um drible, perdemos a bola e ficamos em inferioridade numérica. Num campo largo, contra jogadores bons e executantes, como é o caso do Emo. Podia dar naquilo e acabou por dar. E perdemos. E parabéns ao Quarteirense nesse jogo que não foi melhor que nós, na minha opinião. Já no primeiro jogo que perdemos contra o Quarteirense em casa, aí sim, aí fomos inferiores ao Quarteirense, a derrota foi merecida, fomos surpreendidos pelo Quarteirense, pela forma de jogar, porque quis assumir o jogo, foi melhor com bola do que nós, foi melhor sem bola do que nós, apesar de usar as mesmas estratégias, algumas delas, as mesmas estratégias. Aliás, dessa equipa do Quarteirense, da primeira volta, foi a equipa mais difícil com que eu joguei esta época. Porquê? O seu treinador, que é um excelente treinador, o Paulo, Mr. Paulo Lopes, dá às suas equipas uma direi eu, entre aspas, positiva, uma anarquia organizada. No seu meio campo, os movimentos dos seus jogadores provocam problemas a qualquer equipa, e o meio campo do Quarteirense tinha muita qualidade. O Bruno Fernandes adoro ver o Bruno Fernandes a jogar, ele foi meu jogador, é uma qualidade acima da média. O Fábio Marques nesse jogo jogou a 10, é um jogador que também foi meu jogador, foi meu capitão no Moncarapachense, é daqueles jogadores que um dia, quando ele deixar de jogar, é uma pena deixar de jogar, porque tem um pé direito inacreditável, como é que ele anda no Distrital. Depois o outro miúdo, o Tomás, uma qualidade incrível, é um miúdo muito forte também. Depois os dois extremos, o Rosário e o Ema, muita qualidade também. Os dois laterais do Quarteirense, aliás, os dois laterais esquerdos, muito bons jogadores, cada um com as suas características. O lateral direito principal do Quarteirense, também muito bom jogador. Os dois centrais, ou os três centrais, bons jogadores também. O bom guarda-redes, o melhor guarda-redes do Distrital já com os pés, o Nini, quer dizer, aquela equipa, e no banco tinham qualidade também para ombrear com esses jogadores. Mas, e aqui dou mérito e tiro o chapéu ao Mr. Paulo Lopes, pela anarquia organizada que dá aquele meio campo, que provoca nos adversários algumas complicações. Aí perdemos bem e não há nada a dizer. Quando isso acontece, só resta-nos mesmo é dar os parabéns ao adversário. No jogo em casa da segunda fase, para mim, já não foi isso que aconteceu. Fomos melhores em tudo. Eles tiveram a sorte do jogo naquele dia, e aí há que dar o mérito também ao adversário, os parabéns ao adversário, mas aí, se voltasse atrás, fazia tudo igual, porque acontece em 100. E pronto, penso que respondi à sua pergunta, se calhar até me alonguei um bocadinho. Não, tudo bem. Agora vamos para a taça do Algarve. O Oltano fez o pleno de 5 vitórias em 5 jogos, que culminou com a conquista do troféu ao vencer o Padernense por 6-1. Foi avassalador, é um facto, mesmo reconhecendo o trajeto extraordinário do Padernense. É verdade. Penso que fizemos um percurso muito bom, bonito na taça do Algarve. Tivemos muito respeito por todos os adversários, nunca facilitámos, fomos para todos os jogos com o melhor que tínhamos, mesmo algumas jornadas, ou quase todas foram à quarta-feira, com jogo logo praticamente 72 horas depois, e por isso também nos dá algum mérito, ou dá-nos mais mérito, porque respeitámos sempre os adversários, todos eles. Encontramos pela frente adversários com alguma valia, nomeadamente o Silves tinha eliminado em casa o Moncarapachense, uma equipa da Liga 3, como sabe.
Eliminámos também o Imortal, uma equipa do Campeonato de Portugal, que tinha também ambições nesta competição e que foi jogar a sua forma de jogar no jogo contra nós no Estádio do Algarve. Também ganhámos 3-0 e podíamos ter efetuado muito mais golos, falhámos muito. Este, para mim, foi o grande problema que tivemos ao longo desta época. Demos muita moral ao adversário porque não fomos eficientes, não fomos eficazes, essencialmente eficazes. Muitas oportunidades para materializar e não conseguimos materializar. Isso pode ter várias justificações, não vale a pena entrar por elas agora, mas e apesar de nós trabalharmos muito essa situação e melhorarmos ao longo da época isso, podíamos ter comprometido os nossos objetivos iniciais, e toda a gente sabia quais eram, porque cada vez mais, seja a que nível for, a eficiência e a eficácia é a chave para ter sucesso. Nós não podemos, talvez ao nível distrital ainda possa ser possível ter 10 oportunidades e só efetuar, só concretizar a 6ª oportunidade, mas num Campeonato de Portugal, por exemplo, isso é impensável. Se tivermos 2 oportunidades e não fizermos, a probabilidade de perdermos esse jogo ou não o ganharmos é enorme. Portanto, não temos que melhorar neste momento tão importante do jogo, por isso é que procuramos jogadores que tenham essas características de eficácia. Conseguimos também melhorar muito a eficácia de alguns dos nossos jogadores, o Tommy, por exemplo, o Eduardo, o Mateus, os nossos outros extremos, o Bruno José também melhorou bastante na eficácia, os nossos médios ofensivos também melhoraram, a chegada dos nossos médios também melhorou, e estou satisfeito com eles. Mas penso que no nosso trajeto na Taça do Algarve, voltando àquilo que me foi perguntado, penso que foi um trajeto bastante interessante e que me deixou bastante feliz a mim e a todos os momentos do grupo de trabalho. E a final, contra o Padronense? A final contra o Padronense, sabíamos que íamos jogar contra uma equipa que na segunda fase, por exemplo, foi invencível. Aliás, não foi invencível, ganhou os jogos todos, que é diferente, uma equipa altamente moralizada, tinha qualidade na sua frente, portanto, no seu ataque é uma equipa com qualidade, com jogadores irreverentes, com médios também interessantes. Um deles foi meu médio também o ano passado, que é o Tomás Fernandes, um jogador com muita qualidade também, trata a bola por tu, é daqueles que dá gosto de ver jogar, as suas ações, as suas opções. Saiu porque precisava ganhar intensidade e penso que conseguiu. Mas penso que entramos para o jogo mostrando aquilo que queríamos, aquilo que iríamos ali fazer, que era forçar o adversário o mais possível a encostá-lo, tentar encostá-lo às cordas, ter bola, mas ter bola com objetividade. Conforme eu lhe estava a dizer há pouco, eu vi alguns jogos do Distrital, mesmo das equipas que mais concorreram connosco, que ficavam à espera que acontecesse as coisas. E isto no futebol, mesmo nós fazendo por vezes tudo bem, conforme eu lhe disse, fizemos nesse jogo contra o Quarteirense, na minha opinião, fizemos tudo bem, e que se voltasse atrás fazia tudo igual, mesmo assim estas coisas acontecem. Imagino uma equipa que fica à espera do acaso, e as minhas equipas não podem jogar à espera do acaso, têm que jogar por um objetivo bastante bem definido, e o objetivo é claramente chegar ao final desse jogo e ganhar, ser mais forte em tudo e ganhar. Nem sempre conseguimos, como é lógico, mas é por aí que nós vamos, e é por isso que nós treinamos todos os dias, e é essa a mensagem que nós passamos aos nossos jogadores. E mister? Afinal, acho que foi bem conseguida, conseguimos golos de belo efeito, conseguimos golos de boas ligações coletivas, golos de esquemas táticos bem treinados, bem trabalhados. Deixou-me bastante feliz, alguns jogadores individualmente apareceram, e pronto, acho que fiquei bastante feliz também com o facto de ganharmos esta dobradinha. E mister, a propósito disso, segunda taça consecutiva para o mister e dobradinha, que foi a cereja no topo do bolo para o Loutano nesta época. É verdade. Deixou-nos, conforme acabei de dizer, ficámos bastante felizes com esta taça. Penso que o Loutano não ganhava a taça do Algarve, penso que não sei se era 9, se era 10 anos. O ano passado, por exemplo, o Loutano foi
foi eliminado para a Taça do Algarve. Penso que perdeu em casa por muitos contra uma equipa do mesmo escalão, que era do Campeonato de Portugal. Mas aí não posso fazer nada. A gestão era das pessoas que lá estavam, não era minha. Este ano, conforme lhe disse, uma das coisas que eu gostei foi o facto de termos respeitado todos os adversários, do início ao fim, contra o Faro e Benfica, o primeiro jogo da Taça do Algarve, que respeitámos o adversário, jogámos com uma equipa muito competente, nossa equipa, que era a equipa que estava mais forte para aquele jogo, tendo em conta que tínhamos jogado 3 dias antes, tínhamos jogado no sábado e depois voltámos a jogar na terça-feira. O segundo jogo foi com o Internacional de Almacil no seu campo, um campo sempre complicado, perante a motivação dos seus jogadores e da sua equipa técnica, que, como é lógico, querem ganhar ao Loltano. Fizemos também um jogo bastante competente, ganhámos por uns expressivos 7-2, penso eu, e fizemos um jogo bastante competente. Eu fui um pouco chateado pelo facto de termos sofrido 2 golos, facilitámos ali um pouco, mas é normal. Depois do terceiro jogo ganhámos ao Imortal, 3-0, e já fico mais feliz porque não sofri golos e podiam ter sido outros números bem mais expressivos, mas bem mais expressivos mesmo. Depois o quarto jogo foi com o Silves em casa, ganhámos por uns expressivos também 5-1, e o Silves vinha de uma eliminatória onde tinha eliminado a penaltis o Moncarapachense, como lhe disse, uma equipa do outro escalão, com jogadores completamente diferentes dos deles, do Silves e dos nossos, o Loltano, com uma estrutura completamente diferente e com ambições, claro, nesta competição. Respeitámos em todos eles os adversários ao máximo e contra o Padernense também tentámos, não respeitámos mesmo o adversário. Não sei se teve a oportunidade de ver o jogo, mas penso que sim, porque algumas pessoas que andam à volta das equipas nem sempre são, às vezes, os melhores, nem sempre dão os melhores conselhos, nem sempre dão a melhor passagem de informação aos jogadores, porque dá a sensação que quando nós, no dia que ouvimos que o Quarteirense tinha sido eliminado pelo Padernense, houve jogadores meus, no dia a seguir, os jogadores meus estavam a festejar no nosso treino. E eu perguntei o que é que se tinha passado e eles disseram: mister, vamos jogar com o Padernense e a taça na final da taça. Mas isso não é conversa para nós. Se o Padernense ganhou o Quarteirense, mais um motivo para nós ainda termos mais humildade, mais respeito pelo adversário, porque este futebol está cheio de situações. Este ano, como se lembra com certeza, eu vi o Varzim da Liga 3, que acabou por não descer a divisão na última jornada da Liga 3, na fase de manutenção, com um orçamento altíssimo, eliminou o Sporting Clube Portugal. Isto é um exemplo. E com este exemplo eu posso-lhe arranjar aqui vários exemplos de situações idênticas. Eu penso que foi o Machico que eliminou o Boa Vista, o Machico do Campeonato de Portugal, eliminou o Boa Vista na primeira eliminatória em que os grandes, ou seja, a primeira divisão entra. E por aí fora. Eu posso-lhe arranjar, podia continuar aqui a despejar exemplos e pronto. E a minha postura perante os jogos e perante as competições é esta, de grande humildade e essencialmente de grande respeito pelos adversários, porque o azar pode-nos bater à porta a qualquer momento e nós, todo o respeito é pouco pelos adversários, e foi assim que conseguimos uma vitória tão expressiva na final da taça do Algarve contra o Padernense. E mister, agora vamos sair do Distritalão e vamos para a próxima época. O Loltano vai enfrentar o CP e os seus desafios. Qual é o objetivo? Chegar à Liga 3? Ok, antes de falar, aliás, falando já na próxima época, tenho que falar outra vez da minha equipa técnica, porque isto é um trabalho de vários elementos, cada um com as suas valências, cada um com as suas tarefas dentro do grupo de trabalho. Eu até vou começar por falar primeiramente em departamento médico. Eu já falei aqui e não me canso de elogiar um departamento médico a sério, o melhor que eu tive até hoje. Sem dúvida, o Dr. Miguel, o Vítor, que é o nosso fisioterapeuta, e o David. 3 elementos, cada um deles nas suas tarefas,
três pessoas espetaculares, três pessoas muito humildes, que sabem trabalhar, sabem ouvir, e tudo fazem no dia-a-dia para que nada nos falte e que nada falte aos jogadores, e estão sempre prontos para trabalhar de forma competente, e sabendo aquilo que estão a dizer, para ajudar a equipa a ultrapassar os problemas, porque ao fim e ao cabo, essencialmente, a grande tarefa deles é reabilitar os jogadores para estarem aptos para a competição. Portanto, vamos continuar com eles, aliás, o clube vai continuar com eles, e eu espero continuar a ter da parte deles todo o apoio que tive este ano para desenvolvermos um bom trabalho. Depois também o Loltano também vai ficar com o mesmo técnico de equipamentos, que é fantástico. Isto parece um exagero da minha parte, a dizer que é tudo bom, mas é verdade. Estes dois departamentos, o departamento de equipamentos e o departamento médico, são realmente bastante acima da média e são bastante compatíveis com uma equipa profissional, mesmo que estivesse num patamar acima, porque eu felizmente passei por lá enquanto jogador e sei o que é que estou a dizer. Depois, em relação ao CPP, o que é que nós ainda não falei, foi da minha equipa técnica. Comecei a falar, mas depois parei. A minha equipa técnica vai continuar comigo, os mesmos 4 elementos que trabalhavam este ano. Portanto, tenho o Vasco, que é o meu primeiro adjunto, que é, em termos de metodologia de treino, ele e o Diogo são as pessoas que mais próximas de mim estão na parte de metodologia de treino, mais ao nível técnico ou tático, ao nível de pôr em prática os exercícios, pensarmos os exercícios para os objetivos que temos para cada microciclo e para cada sessão de treino, e de acordo com os adversários que apanhamos pela frente. Depois tenho comigo já há muitos anos o nosso treinador de guarda-redes, que é o Gabriel, uma pessoa que eu posso chamar amigo. Aqui há dias estou a ler o livro do Abel Silva, treinador do Palmeiras, não é? Do Palmeiras, sim. Do Palmeiras. Abel Ferreira. Abel Ferreira. E ele tem uma frase muito interessante em relação aos adjuntos, que diz que nem todos os amigos são colaboradores dele, mas todos os colaboradores deles são amigos. E isto é muito aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto em relação a uma equipa técnica, apesar da diferença de idades que existe, porque, exceptuando o Gabriel, os outros 3 elementos, em que eu já falei de 2, falta falar do terceiro, são miúdos, comparativamente a mim, são miúdos, de 23, 24, 25 anos, mas é importante haver esta ligação e esta lealdade. Não é uma amizade comprada, mas tem que ser uma amizade pelo menos de respeito. E isto acho que é uma das características mais importantes para um elemento qualquer poder ser meu colaborador. Depois, o último elemento que falta falar é o Eduardo Chaves, é da parte física, um elemento que foi incrementado esta época que passou à nossa equipa técnica, em que trabalha essencialmente na parte física, gestão de esforços, gestão de cargas, monitorização de cargas, trabalhos de força, trabalhos de velocidade, os aquecimentos relativamente à parte física, que faz um trabalho de ligação com o departamento médico muito interessante, em que nós, trabalhando em convergência, conseguimos garantir que fazemos a gestão correta das cargas aos jogadores, tanto a nível de jogos como a nível de treinos, prevenindo lesões. Se me perguntar se conseguimos evitá-las, não conseguimos. Há lesões que nos deram a nós, mas estamos a melhorar bastante nesse capítulo, e os jogadores sentem-se bastante confortáveis com a forma que nós temos de trabalhar, e aí também muito mérito ao Eduardo, como ao Vasco, e como ao Diogo, e também como ao Gabriel. Pronto, e em relação à questão do Campeonato de Portugal, o que é que nós queremos para esta época que vem? Queremos fazer uma equipa bastante competitiva, encarar todos os jogos da mesma forma, ganharmos a mentalidade de ganhadora, de equipa bastante competitiva em todos os jogos, preparar todos os jogos para somar pontos. Sabemos que é um campeonato diferente, com muito mais qualidade, com outras nuances, com outros adversários,
outros estádios, outras situações onde realmente a eficácia aqui é determinante. Mas acreditamos muito no nosso trabalho, acreditamos muito naquilo que estamos a fazer e estamos à procura das melhores soluções de acordo com o orçamento que temos, porque acredito também e sei que há 3 equipas nesta nossa série, 3, 4 equipas que são mais fortes que nós, pelo menos em termos de investimento. O Vitória de Setúbal, que vem de uma Liga 3, onde tinha feito um investimento para subir para a segunda Liga e acabou por descer para o Campeonato de Portugal, mas é sempre um histórico, e no seu campo então as dificuldades são tremendas. É um clube que tem uma formação muito, muito competente, onde todos os anos existe um aproveitamento enorme dos seus jogadores da formação, todos eles com muita qualidade, e essa equipa é uma equipa muito difícil de bater. Depois temos o Real Massamá, que eu acompanhei ao longo desta época, que passou pela qualidade de alguns dos seus jogadores, que eu adorava ver o Real jogar. Muita qualidade nas suas linhas, nos corredores laterais, muita qualidade na frente, bons avançados. Não sei se esses jogadores vão lá ficar ou não, porque até agora anda tudo no segredo dos deuses, mas é uma equipa sempre numa zona de Portugal onde a margem, onde a área de recrutamento é enorme. Conseguem ir buscar, aliás, além de terem uma boa formação, porque o Real Massamá também tem uma boa formação, há muitos clubes ali à volta onde eles conseguem recrutar facilmente e se calhar até ter acesso a jogadores que nós cá em baixo não temos. Depois o Moncarapachense, que quer queiramos, quer não, é uma equipa que desce da Liga 3 também, juntamente com o Setúbal e o Real, que tem ambições, com certeza. Depois, é como nós, depois de provarmos ou andarmos num carro muito bom, depois custa-nos baixar. Queremos voltar a andar naquele carro muito bom. É normal que tenha essas ambições, penso que tem orçamento também para isso. E se ficarem com a maior parte dos seus jogadores, não sei se ficam ou não, porque até agora não se sabe nada de clube nenhum, nem do nosso sabemos, quanto mais dos outros. Acredito que poderão ter uma palavra a dizer. Depois, está a acontecer uma das equipas do Campeonato de Portugal da Série D, que está a mostrar contratações muito criteriosas, com muita qualidade, é o Lusitano de Évora. O Lusitano de Évora, por exemplo, está a ir buscar, a reforçar-se muitíssimo bem, não em quantidade, mas em qualidade. A ir buscar bons jogadores. Esta época já fizeram uma boa temporada. Fizeram uma boa temporada, na minha opinião, muito à base da força. Eu tive a oportunidade de os ver jogar em Olhão, muito à base dos seus jogadores muito fortes fisicamente, e agora estão a tentar contratar jogadores com mais fortes futebolisticamente, menos fisicamente, mais futebolisticamente, porque faltou-lhes isso agora na parte, na minha opinião. Eu assisti aos jogos praticamente todos que davam no Canal 11 da fase final de subida do Campeonato de Portugal, e achei que futebolisticamente não era uma equipa muito evoluída, era uma equipa muito à base de nuances físicas. E faltou-lhe. Portanto, estas 4 equipas parece que serão as equipas principais. Depois o Juventude de Évora não nos podemos esquecer, foi a equipa que ficou a época passada em 4º lugar, bem próximo, lutou praticamente até ao fim para ir à segunda fase. Depois sempre os outsiders. O Fabril é sempre uma equipa que também está numa zona de recrutamento fácil. O Barreirense, pelas características do seu canto e na sua casa, fazem os jogos na sua casa com o estádio cheio, fazem com que o adversário tenha ali algumas dificuldades pela sua massa adepta, que é bastante entusiasta. E as equipas do Alentejo a mesma coisa. O Serpa fez uma época, apesar de só ter conseguido a manutenção na última jornada, no último minuto, no último suspiro, mas fez uma época também bastante interessante, com bons jogadores. Até pensei que iria fazer melhor com os jogadores que tinha, por isso mudaram de treinador. O Vidigueira é uma equipa também muito forte, fez uma época muito acima das expectativas em relação a toda a gente. Ninguém esperava que o Vidigueira fizesse o que realmente fez. Depois temos o Pedro Pinheiro, que, como nós sabemos, foi também à segunda fase. Agora na subida já é o segundo ano consecutivo que vai à segunda fase, também vai ser da nossa série. Uma equipa também muito forte, com jogadores que são quase sempre os mesmos, com um grupo de trabalho que trabalha há muito tempo com o mesmo treinador, o que isso facilita muito o trabalho deste treinador.
O Oriental de Lisboa, também uma equipa bastante forte, com pergaminhos no futebol português, uma equipa muito difícil de bater no seu campo, jogadores muito experientes, jogadores muitos deles com muitos nacionais nas pernas, que jogaram por vários objetivos no Campeonato de Portugal, já jogaram em equipas para subir e alguns deles jogaram em patamares acima. Também uma equipa muito interessante, o próprio Fabril já falei. Eu penso que vai ser uma época muito equilibrada, acredito eu, que vai ser bastante equilibrada, e que as equipas mais fortes em termos dos seus jogadores e do seu modelo de jogo e na sua forma de pensar o jogo e até na sua organização, serão as equipas que mais próximas poderão ficar no último terço do campeonato poder ambicionar chegar aos 2 primeiros classificados para poder ir à segunda fase. E, Mister, e o formato da competição? O formato da competição, eu tenho a mesma opinião que tinha na época passada, e eu continuo a achar que as séries deviam ser maiores, não 14 equipas, mas deviam ter 16 ou 18 equipas, e a equipa mais consistente no final dessas jornadas, dessas 30 ou 34 jornadas, deveriam ascender diretamente ao Campeonato de Portugal, ou à Liga 3. É o que eu acho que devia acontecer. Nós, agora, ultimamente utilizamos este formato, não sei bem porquê, mas vejamos o caso do Amora, na Liga 3. A Liga 3 tem um formato parecido, só que este ano, no Campeonato de Portugal, as descidas são diretas, e há 2 anos as descidas ainda iam ser efetuadas através de um apuramento em séries de manutenção. Mas vejamos o caso do Amora. O Amora fez uma primeira fase brilhante, na minha opinião, na Liga 3, fez jogos incríveis, houve aquela paragem, chegou à segunda fase, em 6 jogos ganhou 1 e perdeu os outros 5, alguns deles com goleadas. Eu não acho, portanto, isto não estamos a premiar vamos lá ver, o mérito daquelas equipas que são mais consistentes ao longo da época. Estamos a premiar quase finais. Isto é quase como se fosse uma final, ou seja, uma equipa que não se prepara, não na primeira fase não seja tão competente, mas que depois consiga contratar alguns jogadores naquela fase ali decisiva para a segunda fase, como foi o caso de outras equipas, não vale a pena estar a dizer ou não vai alguém ficar muito grande, conseguem aparecer na segunda fase e ficarem mais competentes ou mais competitivos do que estavam até então, e aparecer mesmo na segunda fase com capacidade de ter sucesso, que foi o que aconteceu aqui e ali. E há jogos que não correm bem, não é, Mister? E há jogos que não correm bem. É como as finais, não é? É a tal situação que nós falamos. Ou seja, uma prova de regularidade é transformada quase numa prova de finais, porque em 6 jogos é aquilo que são finais. Uma equipa tem o azar de perder o primeiro jogo, empata o segundo, está fora. Está fora porque começa com 0 pontos. É que não é. Essa é outra situação. Porque se as equipas trazem de trás os pontos que trazem, ainda pode haver ali alguma pontinha de justiça. Agora, as equipas irem para esta segunda fase e começarem a 0, não, a 0 não foi, mas a diferença pontual era uma diferença pontual muito pequena, muito reduzida. Eu não concordo nada com essa situação. Mas pronto, é o que é. Temos que jogar. Eu já lhe disse, esta conversa, quem nos dera a nós, Portugal, que as ligas profissionais fossem tão competitivas como são estas, a Liga 3 e o Campeonato de Portugal, em que nós continuamos a ver a mediocridade da nossa Primeira Liga, mediocridade mesmo, e posso dizê-lo, e não estou a dizer mentira nenhuma. O que aconteceu este ano com o Paços de Ferreira? Por exemplo, o Paços de Ferreira teve várias jornadas sem conseguir pontuar, várias mesmo, muitas, 10, não se tenho certeza, ou com 1 ponto ou 2, e ainda conseguiu, fez ali uns pontinhos e ainda conseguiu, quase que conseguiu entrar novamente na corrida. Que competitividade é esta? O que é que nós estamos a vender às pessoas? Isto não interessa nada, mas pronto,
são os senhores do futebol, da Liga, a defender os seus interesses e a defender os seus clubes. Acho que é só isso mesmo. Se houvesse mais equipas e mais descidas, mais equipas a subir e mais equipas a descer, eu acho que isto era muito mais competitivo, muito mais competitivo. E os jogos teriam que ser melhores. Nós assistimos jogos à noite. Eu este ano gostei mais de ver muitos jogos da Liga 3, sinceramente, do que muitos jogos da Primeira Liga. Eu vejo tudo, mas sinceramente este ano optei mais por ver muitos jogos da Liga 3, onde as equipas jogavam com um objetivo. O facto de serem apuradas 4 equipas também lhes dava outra vontade e outro conforto na procura da vitória. Mister, contrato renovado, pode adiantar se há muitas saídas e entradas? Pronto, fui contactado pela direção do clube para renovar ainda, penso eu que foi em fevereiro ou em março. Aceitei logo, as coisas estavam bem encaminhadas e sabia para aquilo que queria em relação a esta época que agora terminou. E o objetivo que me propõem para esta época que vem agora é fazer uma equipa competitiva e em todos os jogos lutar pela vitória, sabendo que não vou ganhar de todos, como é lógico. Também não irei empatar todos, mas ter uma equipa em que todos os jogos possa entrar em qualquer campo para disputar os 3 pontos. E isto é um chavão, mas ao fim e ao cabo não é um chavão da nossa parte, porque connosco é mesmo assim. Nós queremos criar um modelo de treino, um modelo de jogo que agrada aos jogadores e desenvolvê-lo o mais possível e o mais rapidamente possível para no início da época estarmos preparados para começar esta competição que é bastante difícil e conseguirmos dentro daquilo que pretendemos, que é chegar ao final da época com o maior número de pontos possível, longe das zonas de descida e, se possível, olhando para cima, mas isso não podemos garantir. O que nós vamos garantir é muita humildade, muito respeito por toda a gente, muito respeito por nós, pelos nossos princípios, muito trabalho, muita dedicação, muito foco no pormenor. É por aí que nós vamos. Em relação às saídas. Mas diga-me uma coisa, renovou por 1 ou 2 épocas? Não, por um ano. Por 1 ano? Sim, por 1 ano. Eu gosto de trabalhar com um prazo bastante curto. Nós vamos começar a treinar segunda-feira e o meu objetivo é de segunda-feira fazer o melhor treino possível. E depois de segunda-feira será o treino de terça e assim sucessivamente. Portanto, é desta forma que eu me sinto bem. Não acredito em projetos no futebol. Quando eu ouço pessoas dizerem isto é para 3 anos, em 3 anos estar geralmente não está em lado nenhum. Em 3 anos já não está em lado nenhum. Não, eu acredito é fazer bem no primeiro dia, fazer melhor no segundo, fazer melhor no terceiro. É nisso que eu acredito. Quando ganhar, não me pôr de bicos dos pés, que nunca me ponho, e não deixar os meus jogadores porem-se de bicos dos pés, e ir aproveitar os momentos positivos para melhorarmos. E quando perdermos, vermos nessas derrotas momentos de aprendizagem, como aconteceu este ano, momentos de oportunidades para melhorarmos. É assim a minha forma de estar e não deixo ninguém à minha volta, ninguém do grupo de trabalho. Fora do grupo de trabalho, pessoas com outras responsabilidades, da parte da direção, da parte de investimento, da parte de comunicação, isso é um problema deles. Eu não me posso responsabilizar por aquilo que os outros dizem. Eu responsabilizo-me só por aquilo que eu digo. A informação, a nossa comunicação, pelo menos do grupo de trabalho, é esta que está aqui. É de humildade, de respeito. E isto traduz-se no quê? Traduz-se quando temos bola, não vamos respeitar o adversário, como é lógico, respeitamos, mas queremos fazer gol, como é lógico. Quando não temos bola, vamos defender com todo o respeito e com toda a humildade e claro que preparando logo o momento de quando ganhamos a bola, não é? De transição ofensiva, mas é dentro disto que nós nos vemos e é assim que nós olhamos para o jogo e para o treino. Voltando à pergunta que me fez em relação às saídas, este ano, esta época foi uma época, na minha opinião, marcante para nós, porque conseguimos os objetivos da forma brilhante que conseguimos. Por exemplo, só para ter ideia, não falámos aqui, mas, por exemplo, relativamente ao segundo lugar, a nossa diferença de golos do primeiro classificado para o segundo classificado foi de 50 golos.
assim, é qualquer coisa. 40 nos marcados e 10 nos sofridos, ou seja, faz uma diferença de 40 gols. Houve muitas equipas que não fizeram 40 gols no campeonato. Portanto, está a ver, é assim, na minha opinião, merece ser valorizado e dito. Mas voltando a falar, esta equipa marcou-nos a nós, a equipa técnica, marcou, penso eu, também ao clube, conseguimos concretizar os nossos objetivos e ultrapassar as dificuldades que tivemos, que são inerentes à competição, e eu, infelizmente, não podia ficar com todos os jogadores. Tivemos que elaborar uma lista de jogadores que acabaram por sair, e este é sempre um momento mais difícil. Também difícil porque não tive a oportunidade de falar com eles pessoalmente. Também penso que não seria a este nível, talvez, não sei se valeria a pena estarmos a justificar coisas que às vezes quem está no outro lado, eu também já estive no outro lado, já me aconteceu o mesmo, e nem sempre entendemos. Talvez com o tempo, com a idade, com a maturidade, vamos entendendo as coisas. Agora, o que eu posso dizer é que todos eles, os que saíram, foram excelentes, com comportamentos incríveis, alguns deles com uma qualidade muito acima da média, jogadores que me deu um prazer enorme ter no meu grupo de trabalho, liderar, uns autênticos campeões, e com certeza que vão ter sucesso noutros locais, e só me resta mesmo agradecer. Uma palavra especial para o meu ex-guarda-redes, o João Azul, que esse eu tinha que dizer, porque teve comigo, penso que foram 10 ou 11 épocas consecutivas, um guarda-redes exemplar, um guarda-redes excelente, uma pessoa muito idónea, muito vertical, que teve os seus momentos menos bons, como todos nós, mas eu não tive a oportunidade de lhe dar uma palavra, e achei que aqui seria o local certo para homenageá-lo e dizer-lhe que comigo ajudou-me bastante enquanto treinador. Não vou esquecer, acredito que ainda nos vamos encontrar e eventualmente, quem sabe, um dia fazer parte da mesma equipa técnica, nunca se sabe. Estou-lhe grato por tudo que me ajudou, e coisas que correram menos bem, pois eu tento pelo menos esquecer e passar ao lado. E todos os outros jogadores a mesma coisa. Tem jogadores que tiveram que sair, porque o próximo ano vamos tentar ser ainda mais rigorosos, mais profissionais, se assim podemos chamar. E às vezes não é compatível com algumas profissões, que alguns jogadores meus que saíram trabalhavam, tinham essa dificuldade em... Uma coisa é um jogador acabar o seu treino, fazer o seu trabalho de força a seguir e ter o dia para descansar, acabar o seu treino, ir trabalhar, levar umas horas de pé, sem ter a possibilidade de recuperar fisicamente para a sessão a seguir, como os outros, e esta dificuldade cria aqui alguns problemas. Não é? Uns têm uma recuperação muito mais rápida do que outros, e no dia a seguir existe algum desequilíbrio em termos de cargas e da forma como é que vão abordar a próxima sessão de trabalho. Por isso, só me resta mesmo agradecer a eles, pedir-lhes desculpa por alguma coisa que tenha corrido menos bem, mas da minha parte vão todos aqui no meu coração, e só tenho a agradecer-lhes por tudo aquilo que fizeram por nós ao longo desta época. E entradas, mister? Alguma entrada sonante? Entradas, não. Nós, ao contrário de outras equipas, aliás, é mais ou menos aquilo que eu procuro todos os anos. Eu gosto muito mais de jogar com jogadores que ainda têm o sonho. Aliás, não é ainda os que têm o sonho de lá chegar. Jogadores jovens, com ambição, que vão errar mais vezes, eventualmente, mas também, quando começarem a errar menos, podem se tornar um caso sério. Eu não sou particularmente fã de treinar jogadores a descer. Jogadores que vêm de cima para baixo, não quer dizer que não haja, e já apanhei jogadores com essas características muito fortes e muito bons e excelentes, mas maioritariamente, nestes 19 anos que tenho de experiência, o que me tem acontecido, os jogadores que vêm de cima têm muito mais dificuldade em encaixar, em ter paciência, em perceber, em ter a humildade para
para perceberem que no futebol tudo tem o seu tempo. E às vezes até como veem-se eles próprios, como jogadores que vêm de cima, acreditam que merecem um tratamento diferente, enquanto para mim a gestão do grupo está mesmo muito, muito virada para a forma como é gerido o grupo de trabalho. E por esses motivos que lhe acabei de dizer, acredito muito mais num grupo de trabalho, humildade, talento, de procura diária de fazer melhor, de superação, do que num grupo de trabalho cheio de estrelas, que se é que há estrelas a este nível, não é? E depois com os resultados como eu podia te levar aqui a dizer, e tinha aqui N exemplos para poder dizer, mas não vou dizer para que não haja algumas pessoas que possam ficar melindradas. Mister, já vai longa a conversa. Obrigado pela sua presença e disponibilidade. Desejamos os maiores sucessos, evidentemente. Tudo de melhor na CP. Mais uma vez, muito obrigado por este convite. Foi um grande orgulho estar aqui, uma grande honra estar aqui a falar consigo, e falar sobre futebol para mim é das coisas que eu fazer, e pronto, está para perceber. E muito obrigado. Muito bem. Obrigado. Obrigado, Mister. Terminamos por hoje. Esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores. Obrigado e até para a semana.